colega Silvio Pinheiro, em nome do qual eu saúdo todos os vereadores presentes, Gabriel Lobo e Leca, da Associação de Food Trucks, que junto conosco construiu esse projeto, dizendo que, na verdade, esse decreto ele nasce com um movimento de comida de rua que começou há mais ou menos 2 anos atrás, e aí as pessoas perguntam, mas não já tinha carrinho de pipoca, cachorro-quente e outros itens na rua vendendo alimento? Tinha. Mas dessa vez nasce um movimento de equipamentos que buscam oferecer um produto diferenciado, geralmente com produtos mais elaborados, com um preço nem sempre muito caro e um destaque especial para a participação de chefes de cozinha, profissionais da área gastronômica mais qualificados que buscam trazer para a rua uma comida diferenciada. Esse movimento chegou há mais tempo em outros países. São Paulo e Rio também chegou já há algum tempo e hoje a gente regulamenta aqui essa questão da comida de rua, que não abrange só os food trucks, mas também os equipamentos de tração humana, motocicletas, automotores e tendas. Essa regulamentação visa justamente trazer uma compatibilização com o espaço público desses equipamentos e também fomentar o empreendedorismo. E uma das travas que nós colocamos no decreto é justamente que, no máximo, a licença será dada a duas licenças por pessoa jurídica. Então, isso inviabiliza que redes também possam, nada contra, mas o objetivo desse decreto também é fomentar o empreendedorismo junto dos micro e pequenos empresários. Então, houve essas questões. Esse decreto foi construído com uma equipe multidisciplinar, com a participação da SUCOM, da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, da Transalvador, da CECIS, justamente porque a ocupação do espaço público e estes equipamentos trazem exigências maiores com relação, inclusive, a armazenamento, manipulação e, principalmente, ao local onde eles vão estacionar os veículos. Nosso objetivo é que não interfira na mobilidade, nem de pedestres, nem na mobilidade do trânsito de Salvador. E que também harmonize com os restaurantes. Por isso, no decreto também fica estabelecido uma distância mínima de 50 metros para bares e restaurantes, justamente para evitar uma ação predatória com esses espaços que durante o ano funcionam. Enfim, é um decreto que vem modernizar, fomentar a geração de trabalho e renda, fomentar a geração de empregos também, e que será de grande valia para a cidade de Salvador. Obrigada. Dando continuidade a esta solenidade, ouviremos o presidente da Associação de Food Truck, Gabriel Lobo. Boa tarde a todos, boa tarde prefeito, prefeita Célia, João, nosso querido amigo Léo, que nos abraçou, Rosema, Silvio. Primeiramente, queria agradecer, prefeito, em nome da associação, não só por assinar essa regulamentação para aprovar, mas por ter uma gestão de resultado hoje que a gente sente a cidade boa não só para quem vive nela, mas quem vive dela, né? Hoje, com certeza, Salvador se destaca por ter leis, por ter gestão, controle de atitudes que com certeza favorecem a sociedade. E essa norma, com certeza, como qualquer regulamentação de um setor como de alimentação, ele vai gerar renda não só para as pessoas que estão empreendendo, mas também para as pessoas que vão empregar. Então, nós, como empresários de food truck, agradecemos muito ao prefeito e à secretária Rosema por ter tido nosso diálogo sempre aberto e nos convidando a participar desse momento muito importante, dessa construção desse momento histórico. E, com certeza, estamos presentes e participativos sempre que a prefeitura estiver precisando da associação para fortalecer esse movimento que cada vez mais vem crescendo e vai ajudar muitas famílias. Muito obrigado a todos. Ouviremos o vereador, autor do projeto Food Truck, vereador Léo Prats. Vamos aplaudir. Em primeiro lugar, eu queria saudar aí meu amigo, meu irmão, prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto, e dizer que esse foi um processo, prefeito, em que eu pude
crescer como homem público e crescer também no conhecimento da minha cidade, porque, como disse bem a minha amiga, secretária, brilhante secretária Rosema Maluf, e a ela eu quero saudar toda a equipe da Secretaria de Ordem Pública, em especial ao meu amigo Elton, que assim que ele viu o projeto trazido em janeiro de 2014 pela Associação dos Food Trucks, ele fez questão de nos ligar, pedir para ver se poderia nos dar sugestões. Então, Rosema, leve o nosso abraço a Elton, que não só fez esse decreto com você, que eu tenho certeza, regulamentando a lei, mas principalmente ele nos ajudou, e eu tenho que fazer esse reconhecimento público, a melhorar a lei que nós estávamos tramitando. Esse é um movimento, prefeito, que se parece muito com o movimento na sua origem, que surgiu em Nova York, que foram chefes de cozinha que queriam botar o seu próprio negócio, abriram food trucks pelo custo, que era menor. E com isso, em Salvador também, o nosso Gabriel Lobo, vendo esse movimento antenado com o mundo, começa também um movimento para se legalizar o food truck. Né? Mas eu queria destacar que essa regulamentação de Rosema e o nosso projeto de lei não regulamenta só os food trucks. Ele regulamenta o biscoito avoador no veículo que é vendido em Salvador, o cachorro quente, a coxinha, né, Gago? E queria saudar aí os food trucks que estão ali na porta, prefeito. Hoje você sai daqui mais gordo, esperando você para provar. Zilton do Vumbora, Marner do Larica, Gago da Coxinha, Sushi, pode deixar, Carvalhal, que o eleitor é seu, Alex e Guerrilha, e o Comida de Guerrilha de Gabriel, de nosso Gabriel, que estão aqui na porta, são 5 food trucks. Queria dizer, prefeito, que a partir dessa regulamentação, e eu quero destacar essa questão do empreendedorismo, surgem novos negócios em Salvador. E eu quero anunciar para o senhor, e aí pode ficar tranquilo, Carvalhal. Quero anunciar para o senhor que Salvador já tem a primeira indústria de produção dos food trucks. Antes eram feitos em São Paulo. Está ali o nosso Alex, que acaba de abrir a primeira fábrica de food trucks de Salvador. Né? Então, os nossos food trucks serão produzidos aqui em Salvador também, fica no bairro da Liberdade, uma região periférica da cidade. Além disso, quero aqui enaltecer pessoas da gestão, como bem disse Gabriel. O nosso João Roma, que foi um lutador dos food trucks, ele adora coisa diferente. A nossa vice-prefeita Célia Sacramento. Queria destacar o processo legislativo, Rosema, que nós construímos. Processo histórico. Apoiam esse projeto a Abrazel, apoiam esse projeto, fez parte importante desse projeto, destacar o relator do projeto, o vereador Geraldo Júnior. Foi dele a primeira luta para que não se estabelecesse uma concorrência de autofagia entre os empreendedores, e a emenda que estabeleceu 50 metros de distância foi do vereador Geraldo. E eu tenho que dizer que nesse dia que estou muito feliz com a sua regulamentação, com a possibilidade de no verão estar esses novos empreendedores na rua, esperando o prefeito e fazendo já um pedido que o senhor possa estabelecer como um ponto dos food trucks a Praça Wilson Lins, que tem sido liberada por Rosema aí, tem sido um ponto onde a gente tem ido com nossos filhos, com nossas crianças, e tem sido de um sucesso absoluto o Food Park na Wilson Lins. Saudando esses colegas todos que nos apoiaram, Carvalhal, Palinha, Joseval, Luiz Carlos, Eliel, Alemão, Geraldinho, todos ligaram. Eliel disse que já está abrindo 2 food trucks lá em São Cristóvão, com a Kombi, né? Porque eu volto a dizer, não é só o caminhão, que é o último estágio desse tipo de negócio, mas os pequenininhos. Cazuza ficou de vir aqui, mas não veio. E eu quero dizer, prefeito, que mais uma vez, sua gestão inova, sendo a primeira capital do Nordeste a ter uma regulamentação, parabenizando essa brilhante secretária, Rosema Maluf, a primeira capital, e o nosso querido Silvio Pinheiro, que vai ter muito trabalho, que ele só aparece quando tem muito trabalho, mas a primeira capital do Nordeste a ter essa regulamentação, e a segunda do país, porque só São Paulo tem a regulamentação do food truck no Brasil. Então, prefeito, parabéns por mais uma vez sua gestão inovar nesse momento. Obrigado a todos. Ouviremos a vice-prefeita da cidade de Salvador, a professora Célia Sacramento. Bom dia a todos e todas. Quero parabenizar o nosso vereador Léo Paz por estar potencializando essa atividade empreendedora. Na verdade, a população soteropolitana ela é empreendedora por natureza. E ter as suas atividades regulamentadas é muito importante, porque dá dignidade, viabiliza, ajuda a prefeitura, porque também a contribuição tributária, mas principalmente dá dignidade às pessoas que trabalham nesse setor.
a partir do momento que pode obter linha de crédito, linha de financiamento, podem estar trabalhando em vários espaços da cidade. Eu tenho irmãos que trabalham também nessa área. Então, parabéns a todos os vereadores que apoiaram, né? O nosso vereador Carvalhal, Kiki Bispo, o nosso vereador de São Cristóvão, Eliel, o nosso alemão, a nossa vereadora que trata especificamente dos animais, mas de tudo da cidade, o nosso Ana Rita Tavares, o nosso vereador Palhinha, o nosso vereador Beca, e vocês empresários, né? Vocês que estão aí fazendo a diferença. Nós precisamos disso no nosso Brasil. O Brasil que está vivendo um momento delicado, precisa disso, ó, ideias para viabilizar o fortalecimento da economia. Não aguentamos mais pagar taxas de juros absurdas para fortalecer o mercado externo, que é isso que está acontecendo, o governo federal está todo errado nesse sentido. E nós precisamos focalizar em atividades que gerem emprego e renda. O país está vivendo um momento de alto desemprego e, ao invés de se pensar em caminhos que gerem emprego e renda, como esse aqui e tantos outros que nossa gestão está fazendo, o nosso prefeito sempre preocupado, cuidando da cidade, trazendo uma série de possibilidades de gerar emprego e renda pela cidade, o pessoal ainda fica pensando em impeachment. Quer dizer, é difícil. É difícil. O governo está todo errado, federal, mas mudar e mexer no processo democrático é tudo que nós não podemos fazer. É trabalhar. A gestão brasileira precisa de pessoas como o prefeito Assemineto que queira trabalhar. Vereadores como vocês, é que a nossa Câmara de Deputados precisa lá, ó, deputados que queiram trabalhar e pensar em coisas que melhorem a cidade. Então, saudar a nossa secretária da Ordem Pública, nossa secretária Sucesso Total, que não para o tempo todo, nossa secretária Atitude e Sucesso. Não para o tempo todo pensando, criando. Ela que é uma empreendedora nata, que na vida dela, a história de Rosema Maluf é uma história de pessoas que está sempre pensando em como potencializar a economia solidária. E ela tem artigos falando sobre isso, ela tem realidades lá na Cidade Baixa fazendo isso, e agora está aqui na Prefeitura de Salvador fazendo essa diferença. Então, parabéns. E saudar o nosso secretário Silvio Pinheiro, que vai ter mais trabalho lá na nossa SUCOM para dar a regulamentação de tudo isso. Muito obrigada e bom dia. Neste momento, o excelentíssimo senhor prefeito de Salvador, Assemineto, assina a regulamentação que dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouros, áreas e vias públicas, food truck e outros equipamentos. Ouviremos o excelentíssimo senhor prefeito da capital baiana, o prefeito Assemineto. Boa tarde, minhas amigas e amigos. Eu sei que ninguém almoçou aqui, está todo mundo com fome. No meu caso, hoje nem café da manhã eu tomei, para poder experimentar aqui as delícias dos food trucks. Queria cumprimentar a vice-prefeita Célia Sacramento, parceira e amiga, a secretária municipal de Ordem Pública, Rosema Maluf, que teve a incumbência dentro da administração de preparar este decreto, dialogando com a associação, dialogando com os empresários, dialogando com as forças vivas da cidade, para que nós tivéssemos um decreto, de fato, que trouxesse não só o reconhecimento formal dessa atividade, mas, sobretudo, nos permitisse organizar, disciplinar e potencializar esse grande serviço, que é o serviço do food truck. Queria cumprimentar o secretário municipal de Urbanismo, Silvio Pinheiro, como já dito aqui, era a incumbência de acompanhar, fiscalizar e garantir o cumprimento de uma parte deste decreto. Não está presente, mas também teve participação importante o secretário de Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, com sua equipe, inclusive a turma da Vigilância Sanitária, assim como também o superintendente da Trans-Salvador, Fabrício Miller, que contribuiu na análise dos termos deste decreto. Queria cumprimentar a todos os empresários aqui presentes, trabalhadores, pais e mães de família que trabalham diariamente
com o comércio de alimentos em nossa cidade, nas figuras de Gabriel Lobo, ele que é presidente da Associação dos Food Trucks, de Alessandra Attori, vice-presidente, e de Maria Del Carmen, tesoureira da associação. Cumprimentar os vereadores aqui presentes, o vereador autor do projeto de lei, Leonardo Prates, mas também queria fazer o registro que diversos vereadores, nos últimos meses, me procuraram e solicitaram que a Prefeitura, de fato, pudesse agilizar a elaboração deste decreto, alguns dos quais aqui estão, e que, portanto, merecem também nosso reconhecimento. O vereador Eliel, o vereador Alemão, o vereador Carvalhal, o vereador Kiki Bispo, sessão prestigiada essa, vereadores. O vereador Geraldo Júnior, a vereadora Ana Rita Tavares, o vereador Beca e o vereador Palinha. Então, todos vocês, muito obrigado pela presença e pelo prestígio. Assim como também agradecer a presença de lideranças comunitárias e dos amigos da imprensa que cobrem este ato. Eu tenho dito sempre, principalmente nas inaugurações de praças públicas, nas inaugurações de espaços de lazer, de campos e quadras de futebol, nas inaugurações da nossa orla, que o que nós temos feito de 2013 para cá é devolver a cidade ao cidadão. É impressionante porque, infelizmente, por muito tempo, Salvador se tornou uma cidade de pouquíssimas alternativas ou opções de lazer de rua. Nós tínhamos a nossa população muito obrigada a ir para o shopping center como a sua única alternativa de lazer. Nada contra o shopping center, mas uma cidade com a beleza da nossa, uma cidade com a nossa riqueza cultural, com o nosso patrimônio histórico, uma cidade que tem uma história para ser contada em cada canto, em cada bairro, em cada rua, em cada beco. Uma cidade que foi presenteada por Deus com um contorno geográfico que torna a nossa Salvador diferente de todo o resto do Brasil. Não é possível que nós não tivéssemos alternativas de lazer na rua. E eu acho que uma das grandes conquistas do nosso governo foi essa. Foi devolver a cidade ao cidadão, foi mostrar que é possível viver intensamente essa cidade, aproveitar o seu potencial, construir relações, escrever histórias na rua. Ontem eu passava no fim da tarde aqui no Campo Grande e era impressionante a quantidade de pessoas na praça do Campo Grande. De lembrar, Célia, que essa praça estava completamente abandonada, destruída, largada, as fontes quebradas até 2013. E foi uma das primeiras que nós recuperamos. Nós já recuperamos mais de 150 equipamentos como a Praça Campo Grande em toda a cidade de Salvador. Os vereadores que têm aqui nos acompanhado sabem, ainda recentemente estávamos em São Cristóvão, inaugurando uma belíssima praça lá em São Cristóvão, apenas para fazer a referência de uma dentre mais de uma centena de praças que nós construímos e ou recuperamos. Temos hoje em execução obras em mais de 150 praças. Nós vamos chegar até o fim de 2016 com o maior volume de praças e áreas de convivência recuperados de toda a história da nossa cidade. Isso, eu repito, é fundamentalmente para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida. Eu estou fazendo toda essa reflexão porque o Gabriel, ele falou
que Salvador está melhor para quem vive nela e para quem vive dela. E qual era, Gabriel, a minha compreensão? Que a gente precisava fazer um esforço grande por parte do poder público para fazer com que a cidade voltasse a ser boa para quem vive nela, e aí a consequência seria também ela melhorar para quem vive dela, que uma coisa está intimamente ligada à outra. É claro que à medida que a cidade ela recupera a sua infraestrutura, ela volta a ter outro brilho, o seu morador, e aí é uma mudança de atitude imediata, o seu morador volta a falar bem da sua própria cidade. Eu estava fazendo, semana retrasada, uma palestra em São Paulo, tenho feito isso em vários lugares do Brasil para vender a cidade, mostrar as mudanças que estão acontecendo em Salvador, convidar as pessoas para investir em Salvador, principalmente com foco aí voltado para o turismo. E eu dizia isso, olha, o nosso primeiro desafio foi fazer com que o cidadão soteropolitano voltasse a falar bem da sua própria cidade, para depois a gente começar a buscar o visitante, o turista. Né? Porque como é que a gente vai querer que alguém de fora venha conhecer a nossa cidade se o próprio morador está falando mal dela? Então, a gente tinha essa consciência que era preciso fazer com que a cidade voltasse a ser boa para quem vive nela, e aí a consequência é essa. A consequência é que, com a ocupação das ruas, com a ocupação do espaço público, você pode agregar a isso serviços. Salvador é uma cidade ainda muito marcada pela pobreza, extremamente desigual, e cuja economia, o nosso vetor mais importante da nossa economia é o setor de serviços. E à medida que a cidade melhora, o setor de serviços melhora. E eu tenho a plena consciência de que é preciso diversificar. Quanto mais diversidade, melhor. Quanto mais alternativa, melhor. Porque também não adianta a gente fazer um grande esforço, né, para deixar a orla bonita, por exemplo, se você não tem um serviço para a pessoa de bar, do acarajé, tá certo? Da água de coco, né, do restaurante, enfim. Também nesse sentido vieram os quiosques de praia, que em poucos dias estarão já funcionando as primeiras unidades, e aí nisso se insere o food truck. Né? Havia uma polêmica que eu disse, gente, isso é bobagem, que o food truck ele compete com o restaurante ou com o bar. Não é verdade. O food truck, na verdade, ele complementa, não é? Ele tem um público bem específico, mas que o grande lance dele é oferecer uma alternativa de uma refeição mais rápida, né? Mais dinâmica, muitas vezes para quem está trabalhando e não tem lá muito tempo, como eu, para ou ir almoçar em casa, ou sentar num restaurante para fazer uma refeição, ou então nas áreas de lazer, para quem está passeando com a família, né, ver ali uma opção de alimentação, e veja que, assim como os food trucks, as feiras que a gente vem fazendo na cidade têm um sucesso extraordinário. E o engraçado é que, assim, grandes chefes de cozinha, e aqui nós temos alguns dos grandes chefes de cozinha, se entusiasmaram para escolher essa opção de ir para o food truck. E é a modernidade que está chegando em nossa cidade. E o melhor, ela chega de uma maneira organizada, ela chega com disciplina, ela chega com regulamento. Salvador é a segunda capital do Brasil a ter uma regulamentação oficial dos food trucks. Eles sabem o que podem e o que não podem fazer, onde podem e onde não podem estar, quais são as demandas que a prefeitura apresenta em termos de qualidade e eficiência do serviço. E eu não tenho dúvida, pelo que vi da dedicação deles, do empenho para conquistar essa regulamentação, eu não tenho dúvida que nós vamos ter, e Salvador já é conhecida e reconhecida pela força da sua culinária, nós vamos ter o melhor serviço do Brasil de food truck. E eu tenho certeza que isso
vai ser bom para o morador de Salvador, que vai ter mais uma alternativa de alimentação, seja durante a semana ou no final de semana, assim como também isso nos ajuda a atrair mais turistas, porque o turista, quando chega aqui e vê que de uma maneira mais fácil e rápida ele pode ter acesso à alimentação e à bebida na rua, tá certo? Um refrigerante, uma água, enfim, ele sai falando melhor da cidade, ele sai propagandeando as coisas que nós temos. Eu fico muito feliz porque, apesar desse ser um fim de ano muito difícil para o Brasil, muito difícil para todos os brasileiros, pela crise política, institucional e principalmente econômica, porque se a crise política não tivesse efeitos na vida das pessoas, a gente podia até não estar muito preocupado com o que acontece em Brasília, mas ela, né, mexe ali no dia a dia das pessoas, ela profundamente altera principalmente a vida dos mais pobres, mas a gente consegue em Salvador mostrar que a melhor maneira de enfrentar a crise é trabalhando. A melhor maneira de enfrentar a crise é o poder público tendo o foco e o planejamento devido para fazer o que o cidadão precisa e merece. Eu tenho certeza que esse Natal vai ser um Natal muito abençoado para a nossa cidade. Felizmente a gente tem recebido aí muitos elogios de como a cidade está bonita e, de fato, uma iluminação, Rosema, mais uma vez lhe parabenizo, que encheu de orgulho toda a população de Salvador, e eu tenho certeza que agora, com os food trucks, a gente vai ter um verão ainda mais forte, ainda mais intenso, então se prepare, porque a agenda está aí bastante carregada, uma agenda extensa de atividades, para vocês nos ajudarem a receber as pessoas, oferecerem esses serviços. Vem todo esse verão com o Réveillon, em janeiro inteiro, depois Carnaval, e a gente quer que os food trucks sejam parceiros, de fato, de todos os momentos importantes da nossa cidade, e é por isso que eu os parabenizo e, é claro, convido para fazerem um excelente trabalho e prestarem um grande serviço à nossa cidade, ao cidadão soteropolitano e a todos aqueles turistas do mundo inteiro que vêm nos visitar. Muito obrigado, boa sorte a vocês. Boa sorte a vocês, com o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto.